Estou fazendo até uma reflexão, pois essa semana foi apresentado aí um projeto de lei para um parlamentar, deputado, Sua Excelência, me desculpe, mas eu não vou lembrar o nome do senhor. 513 ainda queria aumentar para 531, fica difícil lembrar. Para mim tinha que reduzir, né? O Senado tinha que reduzir, na minha visão, pelo menos um terço, porque aí você teria situação e oposição ali, debatendo o diálogo, né? Por estado, um senador do um lado e um outro senador do outro lado, pronto, acabou. Né? Eles iam poder ter aquela dialética. E o terceiro senador ficaria das correntes que viesse naturalmente acontecendo nas regiões, nos estados, sem problema nenhum. Né? Talvez tivesse que se repensar, e aí estamos falando de pacto federativo, essas outras questões, a quantidade de estados por região e aquela coisa e tal. Redesenhar, por exemplo, acrescentar o Mato Grosso na região sul ou sudeste, muito provavelmente na região sul, acrescentar o Goiás na região sudeste, alguma coisa assim, ou para poder reequilibrar, porque o norte tem muitos estados, o nordeste também, e aí você teria um reequilíbrio. Né? Ou talvez incluir um senador por região, para defender a região, um ou dois, né? Pronto, aí você reduziria de 81 senadores para um número bem menor, né? Sendo dois por região ali, ficaria um número bem menor. E na Câmara, proporcionalmente, você reduziria também o número de deputados, né? A gente entende que existem vários distritos que têm que ser representados e tal, mas se um senador representa um estado perfeitamente, 3 ou 4 deputados representariam muito bem um estado também, a população daquele estado. Talvez 5. Né? Você vê que o número mínimo, salvo engano, são 8 deputados, né? Tem que olhar a Constituição lá, mas salvo engano são 8. Tem estados que são muito bem representados só com 8 deputados. Para que São Paulo, por exemplo, tem mais de 40, salvo engano. Né? Então, assim, é um exagero. Tudo bem que São Paulo tem uma população grande, mas a representatividade, talvez com 15, haja representatividade, que não precisa ter 40 para ter essa representatividade toda, porque isso tudo são custos que o contribuinte paga. Então, esse parlamentar, na verdade, ele apresentou essa semana esse projeto de lei, que, na verdade, foi apresentado pelo atual ministro da Suprema Corte, que à época era senador, o Flávio Dino. Inclusive, ele defendeu isso em sua sabatina para o Excelso Pretório, né? Na sua ascensão para o Excelso Pretório, ele defendeu isso em sua sabatina brilhantemente. Está acessível aí, principalmente nos meios de comunicação das próprias TVs públicas, né, como a TV Senado, a TV Câmara. Então, lá consta, inclusive, essa defesa dele, muito interessante, que se trata justamente de, foi apresentado, talvez um destaque aí do parlamentar, do deputado, com relação ao fim da aposentadoria compulsória, no caso em que o magistrado pratica o crime, né? Ele é condenado e tal. Então, ainda há essa espécie de premiação para o magistrado que pratica o crime sendo aposentado com seus proventos, né, seus vencimentos. Agora, o que acontece é que isso decorre de uma prerrogativa que o magistrado possui, que se trata da vitaliciedade, que é justamente para proteger o magistrado de não ser perseguido. Né? Contudo, essa vitaliciedade, ela se transformou numa espécie de blindagem, né, muito forte, que acabou gerando casos como aconteceu no caso da Operação Lava Jato, onde o atual senador, Sua Excelência Sérgio Moro, à época magistrado, usou de seu cargo para, né, desvirtuar completamente a função do Poder Judiciário, que ficou comprovado depois, a posteriori, inclusive, que levou à notória anulação do processo
o atual presidente da República, que foi nitidamente perseguido por um processo que não respeitou o devido processo legal, né? Enfim, e as prerrogativas que constam na Constituição e na legislação. Estou falando de Loman, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, de LOMP, Lei Orgânica do Ministério Público, né? Para não dizer Estatuto da Advocacia e outras coisas que foram afetadas aí, né? Inclusive lei de improbidade administrativa, etc, etc. Né? O CNJ já julgou, já está aí para quem quiser ver. Né? Não vou ficar aqui debatendo caso Bretas, caso Moro e outros mais. Né? Então, essa é a questão da extinção da aposentadoria do magistrado criminoso. Né? O problema é que existem outros pontos, inclusive foram debatidos lá e sustentados na época pelo então senador Flávio Dino, quando de sua ascensão ao Supremo Tribunal Federal, para a função de ministro, né? Que são questões importantíssimas, nodais da nossa República, porque são questões que parece que estão esquecidas no debate nacional por esse parlamento, que pensa só em, talvez, a caça às bruxas aos magistrados. Mas se esqueceram, por exemplo, que existem absurdos com relação a outros, inclusive servidores de carreira do Estado. Por exemplo, pensões de militares. Houve uma alteração na época do governo Fernando Henrique, muito interessante, já aprimorando esse sistema, e o próprio governo do Bolsonaro também alterou muita coisa com relação à pensão dos militares. Se vocês, senhores, forem estudar, os senhores vão ver lá o que ele fez. Né? Eu não vou ficar aqui falando, dando assessoria gratuita aqui para ninguém. Agora, uma das coisas que o senhor Bolsonaro fez, senhor excelentíssimo senhor presidente da República à época, foi criar uma lei maluca lá, perdão da franqueza, mas sou advogado, tenho o direito de falar, o Estatuto da Advocacia me garante essa liberdade de manifestação, está lá para quem quiser ler, o Estatuto é uma lei federal, este é uma lei ordinária com caráter, com status de lei complementar, né? Se a LOMP é complementar, a LOMAN é complementar, o Estatuto da Advocacia tem status de lei complementar, né? Além da fé pública, nós temos essa liberdade de manifestação. Então, essa lei maluca, falando francamente, ela garante o auxílio reclusão para o militar. O militar criminoso comete o crime, vira bandido, ele deixa o auxílio reclusão para sua família. Essa mesma corrente ideológica que critica, eu não estou falando aqui de direita, esquerda, de centro, não. Estou falando desses extremistas que criticaram e ascenderam ao poder, criticando o auxílio reclusão ao bandido, porque a ideia do auxílio reclusão eu até entendo. A pessoa tem uma vida de crime, mas se ela trabalhou um mês ou outro, não é um direito dela, é um direito orgânico, instituído na legislação previdenciária, que é contribuiu, retribuiu. Se você contribuiu, você tem direito aos... Tem a lei tem duas leis principais da Previdência. Tem várias, inclusive o decreto que regulamenta. Mas você tem a lei que institui como você vai financiar a Previdência Pública e a lei que trata dos benefícios, né? 8.212 e 8.213, acho que é uma coisa assim, tá bom? Se eu não estou enganado. Então, essas duas leis, né? Uma fala, ó, de onde é que vem o dinheiro para quem vai pagar a que direito, quem tem esse direito a isso aqui. Então, contribuiu, retribuiu. O preso lá, em algum momento, assim, perdeu o juízo e trabalhou com carteira assinada. Então, ele tem direito, se ele estiver dentro da norma, a deixar o auxílio reclusão. Acontece com o servidor público civil, né? Só que, no caso do servidor público militar, o ex-presidente, ele inclusive acrescentou que se o militar na ativa comete o crime e é excluído da força, ainda que ele não seja preso, ele vai deixar essa pensão para a família dele.
é umas coisas assim, sem pé nem cabeça. Porque se ele vai ser excluído e vai poder trabalhar em outra profissão, em outro ramo, não faz o menor sentido ele deixar uma pensão para a família, já que, na verdade, ele tem que pagar a pensão alimentícia, né? Enfim,